E você quer ajuda, amor? Não, obrigada. Você tem certeza que você sabe mexer na máquina fotográfica? Eu sei, só dando um problema aqui, já vou arrumar. Pera aí, eu vou ajudar você. Bom, agora com o foco feito e a imagem corretinha, eu vou me apresentar. Eu sou o André Teixeira e vou falar pra você como surgiu a fotografia. Pra te contar como surgiu a fotografia, primeiro a gente tem que delimitar o que é fotografia. Isso era uma coisa muito difícil de fazer quando essa arte estava sendo criada. A fotografia é basicamente uma junção de conceitos óticos, e ela surgiu lá em 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou a câmera escura. A câmera era um método de observar os eclipses solares sem prejudicar a visão. Eu aposto que Aristóteles não imaginou que o seu conceito seria desenvolvido e teria se tornado um produto utilizado para tirar selfies. Oi? Tô tirando selfie aqui do Master. Aqui. Mas voltando ao assunto, o funcionamento da câmera escura é bem simples. Basta você fechar completamente um local, pode ser uma sala enorme ou até uma latinha de leite condensado, e fazer um buraquinho em uma das superfícies. A luz atravessa o buraco e projeta na superfície oposta uma imagem invertida do que está acontecendo lá fora. Esse é o conceito da fotografia, mas ainda era preciso bolar uma maneira de capturar e congelar essas imagens. E nessa tarefa, por volta de 1800, alguns nomes tiveram destaque. Um deles era Joseph Nicéphore Niepce, que em 1793 conseguiu capturar e imprimir a luz sem usar tinta, mas essas imagens sumiam depois de um tempo. As pesquisas históricas apontam dois inventores que deram jeito nesse problema quase na mesma época. Henry Talbot, na Inglaterra, e Louis Daguerre, na França. Talbot publicou em 1835 um artigo. Esse artigo dizia como fixar imagens usando um papel tratado com cloreto de prata, depois mergulhado em uma solução de sal. O resultado era um negativo que poderia ser copiado várias vezes. Já a solução de Daguerre foi anunciada oficialmente só 4 anos depois. Ele capturava as imagens em uma fina chapa de cobre revestida com sais de prata, que depois recebia vapor de mercúrio para garantir a fixação. O resultado era uma imagem positiva que não podia ser copiada. A diferença era basicamente a qualidade. Enquanto os negativos do Talbot tinham uma qualidade ruim, os positivos do daguerreótipo tinham boa qualidade, mas não podiam ser replicados. O que os livros não contam é que a fotografia pode ter sido inventada aqui no Brasil. Em 1833, o francês Antoine France, que morou aqui no Brasil por muito tempo, desenvolveu após vários experimentos, um deles incluía a urina para fixar as imagens, um método que usava uma chapa de vidro tratada quimicamente para capturar a imagem e depois passá-la para o papel. Disso tiramos uma coisa, que além de reivindicar a invenção do avião, podemos reivindicar também a invenção da fotografia. Depois disso, muitos outros inventores acabaram usando os métodos de Daguerre para aperfeiçoar a captura de imagens. Não é possível citar todos os nomes dessa época de descoberta, mas alguns mais importantes foram Félix Nadar, o primeiro fotógrafo a capturar imagens aéreas e um dos primeiros a ter um estúdio de retratos. Matthew Brady, que juntou uma equipe de fotógrafos para registrar a Guerra Civil Americana, que resultou em aproximadamente 7.000 negativos. Richard Maddox, que inventou um método de fixação das imagens usando uma suspensão gelatinosa, substituindo o método antigo. Ele criou as primeiras chapas secas sem químicos, que tornaram o processo de revelação mais simples. Outro nome que você certamente conhece surgiu em 1880, quando George Eastman abriu uma empresa de criação de chapas secas, a Eastman Kodak Company. Pouco tempo depois, a Kodak lançou a sua primeira máquina fotográfica. Ela vinha com um rolo de 20 metros que capturava até 100 imagens. Essa máquina não era reutilizável, então quando acabavam as 100 imagens, ela virava um peso de papel. Esse incrível homem que aqui está ganha vida como feliz e bem-sucedido peso para papel. Modelos que vieram depois foram sendo aperfeiçoados e ficando cada vez menores e mais portáteis. A Kodak barateou bastante o custo das câmeras, mas ainda assim elas eram muito caras e restritas aos mais ricos. Quem não tinha uma câmera, precisava contratar um fotógrafo para registrar os momentos da família. As fotografias coloridas começaram a ser desenvolvidas pelos irmãos Lumière, que inventaram os autocromos coloridos. O único jeito de conseguir imagens coloridas até a invenção dos filmes a cores. Os autocromos envolviam um processo bem trabalhoso. Eram placas de vidro com uma solução de fécula de batata e vários componentes químicos. Eles não eram como fotografias de papel. Para vê-los, era necessária uma iluminação traseira, como naqueles teatros de sombra que você via quando criança. Today is Victory in Europe Day. Long live the cause of freedom. God.
Os autocromos ficaram bem populares entre os fotógrafos, mas eram muito caros e complicados de usar. Mesmo assim, centenas de imagens foram capturadas por esse método e surpreendem até hoje pela qualidade das cores. E finalmente, em 1935, a Kodak lançou os Kodachromes, dispositivos que permitiam tirar fotos coloridas com as câmeras da Kodak. Mas a revelação dessas fotos ainda era um problema. Menos de 25 laboratórios no mundo tinham a tecnologia necessária. A qualidade de imagem e cor ainda é admirada, visto que esse tipo de filme é considerado um dos melhores métodos de captura da história. Em 1936, a companhia alemã Agfa lançou um filme colorido que poderia ser revelado em qualquer laboratório. Todos os filmes produzidos depois disso usam essa mesma tecnologia. A partir da década de 70, a fotografia deixou de ser uma tecnologia de elite e praticamente qualquer pessoa tinha sua câmera em casa. Depois dos filmes coloridos, a maior revolução na fotografia foram os processos digitais. Essa evolução trouxe 3 vantagens claras. Primeiro, quebrou o limite de poses dos filmes. Segundo, possibilitou a impressão de imagens com menor custo. E terceiro, possibilitou a visualização das imagens antes da revelação. Quem nasceu depois de 2000 não sabe o que é ter que pensar muito antes de tirar uma foto porque você só tem 12 poses no filme. E nem o que é ter que esperar dias para revelar suas fotos. Agora vamos às curiosidades. O primeiro flash, aparelho utilizado para iluminar as fotos, era feito da explosão de filamentos de magnésio que produziam uma luz muito brilhante, acompanhado de uma grande cortina de fumaça. O psicólogo Arthur Aron estudou o cérebro de 15 voluntários e constatou que ao olharem a foto do seu parceiro, produziam paracetamol, deduzindo que olhar a foto da pessoa amada reduz qualquer tipo de dor. A primeira selfie do mundo foi do norte-americano Robert Cornelius, em 1839. Ele ficou parado em frente ao seu daguerreótipo de 3 a 15 minutos. É isso aí, pessoal! Se você curtiu saber como surgiu a fotografia, deixe seu like para fortalecer, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e inscreva-se no meu canal para acompanhar todas as novidades. E como sempre, opiniões, críticas e sugestões de temas aqui nos comentários do vídeo. Tchau!